A hora certa para você são 7 horas mais 33 minutos. 7h33, você está na sua Rádio Nova FM. Nova FM. Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. Agora são 7 horas e 34 minutos, microfones abertos. Estamos hoje aqui recebendo com muito prazer, como Maria já apresentou, a ambientalista Maria Auxiliadora Vasconcelos. Mas a gente vai ficar chamando ela de Dora Vasconcelos, né? É assim, ela gosta, e vamos debater o tema meio ambiente. Mariângela Borba, bom dia. Aproveitar Eduardo Garcia, que agora dia. Estiou, né, Edson Júnior? Olha, estiou, mas aqui... Estiou um pouquinho. Como eu digo que aqui é céu de clareira, quando a gente entra numa mata, né? Infelizmente se faz ainda a clareira da mata. Porque tudo bem que é necessário para se fazer algum trabalho dentro de uma região fechada, abrir uma clareira. Mas graças a Deus, essa região aqui, Mariângela, nós temos o céu de clareira. Graças a Deus. Se a gente for olhar ali do santuário, você vê que a região metropolitana fica toda circundada de nuvens pesadas. E aqui, geralmente aberto. Será que tem algum místico nisso? Quem sabe? Mas o tema não é esse, não é, Dora? Vamos falar sobre o meio ambiente hoje. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. E a Mariângela Borba e o Eduardo Garcia, que também estão aqui na mesa. Essa questão do meio ambiente, pra gente já ir quebrando o gelo, Dora, é apenas alguns momentos que as pessoas levantam aquela bandeirinha verde dizendo eu sou ativista do Greenpeace ou qualquer coisa parecida? Ou é uma conduta que nós podemos ter no nosso dia a dia? O que é meio ambiente, Dora? Na verdade, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer a todos vocês, né? O convite. Toda vez que a gente vem falar sobre o meio ambiente, nos deixa, né, um prazer enorme, uma alegria grande de discutir essa questão tão séria. O que é meio ambiente? Meio ambiente é tudo que nos rodeia, né? O que está no nosso entorno. E tem a ver, na verdade, né? Concordo com você, com a mudança da nossa atitude. Nós precisamos rever os nossos valores, né? Porque a gente sempre tratou o meio ambiente como primeiro uma coisa fora, né? Eu estou aqui e o meio ambiente está lá longe. Quando na verdade não é. Nós somos meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente. O ambiente está em nós. E essa forma com que nós atuamos no meio ambiente tem trazido hoje grandes problemas para a nossa vida. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: nós vivemos e dependemos do meio ambiente. É verdade. Mas quem atua no meio ambiente de forma negativa somos nós. Então nós não estamos fazendo nada, né? Eu brinco até dizendo, nós estamos dando tiro no pé. É verdade. Porque se a gente vive mal, a responsabilidade é nossa. Ô Dorinha, aí eu te pergunto, e no caso, se eu deixo de jogar um papel no chão, ou se eu deixo de atirar uma garrafa de água mineral pela janela, quer dizer que eu estou cuidando do meio ambiente? Eu acho que sim, né? Mas a questão não é só essa. Isso ainda é muito pouco. Eu acho que isso a gente precisa rever os nossos valores, porque o lixo é um exemplo simples. A gente joga o lixo no chão, como você está falando, quando a gente chove, tá aí. Ô Dora, será que o homem, como ele é um ser que é feito pela sociedade, ele é mutante? As pessoas não percebem, mas eu acho que o ser humano é um ser mutante. Se não, assim não fosse, a gente não vivia no deserto, não vivíamos nos polos, não vivíamos dentro da selva, ou nas planícies, ou nos Alpes, sei lá. Então, será que nós ainda carregamos um certo ranço, estou falando isso de uma maneira mais contemporânea, um certo ranço de colonização? Parece que nós não nos vemos como um ser parte do meio e nós chegamos e invadimos o lugar. Quer dizer, a gente continua fincando a bandeira naquele lugar e não enxergamos aquele meio ambiente. Será que essa cegueira existe? Eu acho que ela existe, sim. Existe também pela forma cultural, não é? De a gente olhar pra gente. Eu acho que isso foi um costume, eu acho, que nós criamos um hábito adquirido, né? De que os meus problemas têm que ser resolvidos, né? Eu tenho que olhar só para mim. E isso resolver o meu problema, de ver a forma individual, eu acho que isso tem causado os problemas que a gente vem enfrentando, né? A gente precisa mudar, a gente precisa ter novas ideias,
né? É isso que se fala tanto em educação ambiental. O que é educação ambiental? É um trabalho de transformação para que a gente cultive novas ideias. Ideias de que o meio ambiente, os recursos naturais, eles são finitos. Eles acabam. A água acaba, a energia acaba, né? Quando chove, por que alaga? Alaga porque a drenagem está cheia de lixo. Os bueiros estão cheios de lixo. Então essa atitude pessoal precisa ser revista. Claro que não é só. A gente tem também os governos, né? Nós estamos passando por momentos difíceis. O meio privado também, que são as indústrias, né? As indústrias, exatamente. A gente passa por um momento difícil, como nos Estados Unidos agora, o presidente, né, que tinha assinado o protocolo de Paris com relação à diminuição, acabou se retirando. É verdade. Né? Fora isso, a gente tem também, toda vez que a gente acha que está avançando, a gente tem um susto. Né? Nós temos aí a PEC 65, que é uma medida para mudar a nossa Constituição. Né? E isso está pondo em risco o licenciamento ambiental, que é o grande instrumento que nós temos. Qualquer empreendimento precisa ter uma licença. E hoje, no Senado, estão aí na calada da noite, né? Eles estão aí discutindo uma PEC, uma forma de transformar a nossa Constituição, trazendo grandes prejuízos para o meio ambiente. Então, eu acho que as pessoas precisam se transformar, né? Elas precisam ter atitudes de respeito a elas, não é respeito ao meio ambiente, porque o meio ambiente são elas, né? Somos nós. Somos nós. Né? Na verdade, o meio ambiente somos nós. Então, se a gente respeita o meio ambiente, a gente está respeitando a nossa vida. Está nos respeitando. O que está faltando para a gente é a tal consciência verde, então, né? É ter mais consciência. E não, a gente usa o verde porque é uma simbologia ao que seria natural, né? Porque o nosso planeta aqui tem tanta coisa aí que a gente evidentemente enxerga com os olhos, né? A água, o ar. A água, esse, né? Planeta azul, planeta água, isso, né? Mas exatamente. Até porque o nosso organismo é formado de 75% de água, né? Então, se nós não cultivarmos e não preservarmos a água, se nós gastarmos, deixarmos a torneira aberta, não é isso? Amanhã vai fazer falta aos nossos filhos, aos nossos netos, não é isso? Exatamente. Bisnetos e por aí vai. Eu queria fazer uma pergunta. Eu verifiquei, através de uma síntese que Mariana já fez sobre o seu trabalho, os seus trabalhos, você já atuou junto a empresas privadas, ao meio público, inclusive fora do Brasil, no Brasil todo. Com essa experiência toda, Dora Vasconcelos, como você vem observando o que era antes, quando a gente às vezes está com aquele gás todo? Não estou dizendo que você não está com o seu gás, mas eu acho que você já deve ter uma consciência, porque abraça essa causa com muita seriedade. Mas o que você percebe de diferente do que era antes para o que nós estamos vivendo nesse momento? Na verdade, como é que está Pernambuco, o Brasil? Eu acho assim, a grande questão que eu acho assim, de avanço é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está numa rádio conversando sobre o meio ambiente. Então, essa discussão aberta para a comunidade, para as pessoas, falar sobre isso, eu acho que isso é um grande avanço. Tinha um amigo nosso que dizia o seguinte, com relação ao meio ambiente, as nossas derrotas, infelizmente, são sempre, né, permanentes. Mas as nossas vitórias, elas são temporárias. É verdade. As derrotas são permanentes porque quando a gente destrói o meio ambiente, está destruído, né? Mas as vantagens, né, elas vão se... Eu acho hoje que a gente tem uma situação melhor do que no passado. Mas acho também que nós estamos bastante distantes, né? Precisamos que os governos assumam o seu papel, né? Para a gente não estar hoje aí aperreada, né, com a questão mesmo de diminuir o licenciamento, que a gente precisa sempre lutar. Agora eu queria dizer uma coisa importante, né? Não é só a transformação, eu acho que a gente precisa trabalhar com as pessoas, para as pessoas mudarem seus hábitos, mas a gente também precisa que as pessoas entendam que precisamos pressionar os nossos governos, né? Não adianta eu fazer a separação, né? Eu acho importante você segregar na sua casa, mas se eu segrego lixo na minha casa e a prefeitura não tem um programa de coleta seletiva, não adianta. Para onde é que esse lixo vai? Vai se juntar de novo e ir pro lixão? Então eu acho que a questão do meio ambiente é uma questão de todos, é uma responsabilidade de todos. Uma coisa eu pergunto a você, principalmente Edson, do poder público, do poder não é público. E cabe a nós, eu acho, também de pressioná-los. De pressioná-los, né? exato. Eu acho que a gente precisa se organizar para pressioná-los. Pode perguntar. Né? Você acha
que a sua responsabilidade acaba quando você fecha o saco de lixo? De forma alguma. Né? De forma alguma. Jamais. Mas isso é que a gente está acostumado a aprender quando é criança. Eu vou dar um toquezinho. Esse tema é muito bom, sim. Imagina se a gente tem um vidro quebrado em casa e joga esse vidro dentro do saco e simplesmente descarta. Vai prejudicar quem está manuseando isso, que é um risco para o gari, para aquela pessoa que vai mexer nesse material. As pessoas que infelizmente estão lá, que são gente, né, catando o seu ganha-pão, sua sobrevivência, de uma maneira errada, claro, devido à nossa conjuntura social, que isso já acontece há muito tempo, né? Que é o chamado homens urubus, que vivem nos lixões e etc. E a consciência, ela não é somente por causa do vidro. Dei apenas um exemplo, realmente, de forma alguma. E eu não vou me vender aqui, mas eu vejo isso. A reciclagem, para mim, é uma das coisas que uma das melhores atitudes que nós temos com relação ao meio ambiente, é utilizar a questão da reciclagem. Só uma observação. Bom dia, Dora. Bom dia. Maria Ângela. Eu acho que esse tipo de saco utilizando lixo teria que ser substituído por outro material, né? Então o fato não era nem para colocar o lixo naquele saco plástico, né, que o supermercado fornece. Até porque o tempo de decomposição do plástico é longo, não é? Há mais de 500 anos. É um material. Mas também acho que o erro já vem antigo, né, Eduardo? Não sei se Mariana já pegou isso, porque eu sempre morei mais em casas do que apartamento. Eram botijões feitos com pneus de caminhões e tal. Chamava botijão de lixo, né? Não sei. Sim. Não é balde de lixo? Tonéis de lixo. Tonéis com alça, né? E eram flexíveis, com alça. Acabou, né? Esse tipo de material. Mas também é um material que demora ao processo a ser decomposto. Isso. Acho que a questão do lixo é a coisa mais importante da nossa casa, né? É a separação do lixo. Né? Mesmo até, como eu falei há pouco, mesmo a prefeitura não tem coleta seletiva. Eu, por exemplo, moro aqui em Olinda, no Jardim Atlântico, e se eu separo meu lixo, segrego meu lixo, seco e molhado, coloco na frente de casa, menos de 10 minutos o catador já passou. Né? Então, por que é importante separar o lixo? Porque o material reciclável limpo, ele vale mais do que sujo. Sim. Uma lata, um vidro, ele tem valor no mercado maior se ele estiver limpo do que ele estiver misturado. Então eu acho que a grande ideia, uma das grandes ideias, né, que a gente precisa internalizar, é que a gente precisa separar, segregar o lixo na nossa origem. Não precisa de grandes coisas, não. Seco e molhado. Um saquinho com seco, um saquinho com molhado. O molhado vai pro lixo por enquanto. Se quiser, você tem casa. Se quiser, você transforma ele em adubo. Né? A gente tem a compostagem. Isso, você falou aí. Em casa nós fazemos isso. Eu tenho um jarro bem grande, né? E coloco todo o material orgânico e ele não exala mau cheiro, né? Porque são cascas, né? De tomate, de batata, etc. Até um pau de café. Então, e o lixo seco, né, no saco, e a reciclagem, que tem uma pessoa que passa em casa que pega a reciclagem. Às vezes é um pouco de resto de comida, alguma coisa que estragou, às vezes um pouco da raiz de algum produto que você vai processar e não usa, né, as folhas. Isso. Tudo isso E depois a gente revolve aquela terra ali e bota pra planta, é um adubo natural, não é? Agora eu vou dizer, a gente aprendia muito, não estou dizendo que hoje em dia, sei lá, mas a gente aprendia muito com os mais velhos, porque a minha avó sempre fez isso, sempre botou lá as casquinhas no jarro, aquela coisa toda no pé da planta, no chão, mas também a gente tá hoje o quê? A maioria das casas estão lajoteadas, com lajes cobertas. A pessoa puxa a sua frente da casa até o muro, né? Às vezes tem uma caqueira, alguma coisa ali, um jarro, mas nem, quer dizer, até isso contribui contrariamente, para que a gente aumente a nossa temperatura, né? Porque a terra respira menos, a água... É muita coisa a ser observado. E a gente vê que é só uma questão cultural, né? É só uma questão de adaptação, porque se a gente for pro sul, sudeste do país, as pessoas geralmente fazem isso, não é? Fazem isso. Mas aqui também, se a gente chega ali para essa parte do litoral, ali Olinda, Paulista, algumas pessoas mais conscientes fazem essa prática da compostagem, não é isso? E é uma prática simples. Simples. Não é complexa, não demora, não vale, não custa muito. E muito pelo contrário, vai fazer bem, não é isso? Exatamente. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a gente vai, né, evoluindo e chega no momento que a gente viu que a gente evoluiu demais. Exato. Né? E começa a ter práticas que nossos avós tiveram. Né? A gente hoje orienta as pessoas para ir para o supermercado com sua sacola.
né? É isso mesmo. A gente, quando era pequena, a gente comprava pão na sacolinha de pão, de tecido. Isso. Não era sacola plástica. E até a embalagem também passou a ser de papel, que também é um material que é mais fácil. Que é mais fácil de Exatamente, pôr. né? É Então a mais gente fácil. começou a... E até o pão ficava mais gostoso também, né? Será que essa pirâmide não vem de cima dos interesses comerciais, Dora? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos fazer aquele intervalo, Maria Ângela? Bora sim. Para o golinho na água. E voltamos Exatamente. rapidinho. E Pra você- molhar a garganta. Isso, você que está conosco, muito obrigado pela sua audiência. São 7h49. A gente volta já já. Sábado Show. Entrevistas. Você ouve a Nova FM 106,3. Sábado Show. Nova FM, Pernambuco, no coração. Nova FM. Sábado Show. Entrevistas. Microfones abertos e já estamos de volta com a hora certa, 7h49. Vamos logo direto para 7h50, que já vai virar. E para você que está conosco, muito obrigado. Estamos aqui entrevistando hoje Maria Auxiliadora Vasconcelos, ou Dora Vasconcelos, que é Isso. ambientalista. O tema de hoje, minha gente, é meio ambiente. Maria Ângela, você me informou, estamos vivendo ou já está encerrando esse período da comemoração, dos trabalhos com relação ao meio ambiente no mundo todo? Infelizmente, estamos encerrando essa semana, né? Porque... Só não passou tão silencioso por causa dessa questão de Trump, né? É verdade. Não tinha passado um pouco É silencioso. verdade. Porque, infelizmente por isso, será que o meio ambiente, que é uma coisa que, como você já disse, Dora, é vida, é a nossa vida, nós só lembramos dele uma vez na semana, no ano, aliás. Eu acho que, na verdade, dia do meio ambiente é todo dia. Né? Verdade. Mas eu também acho importante que a gente tenha um dia mundial do meio ambiente, para exatamente que a gente possa discutir essa questão. Né? Na verdade, o dia mundial do meio ambiente é o dia 5 de junho. 5 de junho. Né? E nós normalmente fazemos os eventos, as comemorações. Né? Não sei também se hoje nós temos muito que comemorar. É verdade. Né? Temos que comemorar o avanço, a discussão. Eu acho que essa discussão com as pessoas, né? A discussão, antigamente só quem discutia a questão do meio ambiente era ambientalista. Isso. E biólogo, né? Hoje a gente está aqui, está numa rádio, num sábado pela manhã. E falando para um público diverso. Diverso, Né? exatamente. Então eu acho isso tem que se comemorar. Né? A gente falou do lixo, eu acho que a gente pode falar da questão da água. Vamos A falar um gente pouco hoje dessa vive uma crise, né? A gente costuma sempre dizer que existem duas grandes crises que nós vamos enfrentar. Quer dizer, eu acho que a gente já está Qual enfrentando. será essa estamos. crise que a gente talvez não perceba tanto assim? Não, é o excesso de lixo, que a gente acabou de falar, Falamos e a escassez de de água. Escassez de né? água. Já se fala em guerra por conta de água. Por quê? Porque a gente tem uma disponibilidade de água doce muito pequena, apesar da gente estar num planeta água. Né? Mas a água é todas dos oceanos. Sim. E aí a gente tem a dificuldade de ter acesso a essa água. E aí, infelizmente, a gente usa a água como se tivesse, né? Sem a menor responsabilidade. De uma Quantas maneira vezes banal, né? você já viu uma pessoa lavando o carro lá com uma mangueira? Ou varrendo o chão. Ou varrendo o chão, a terra com mangueira. Empurrando folhas Né? e tal com a mangueira. Eu acho que a gente precisa... Tira a barba e deixa a torneira Deixa a aberta. torneira Aberta. ligada, Escovar ou vai os dentes, lavar as escovar os mãos, dentes, lavar os pratos, né? E esquece de fechar a Exatamente. torneira. A questão da água é muito mais complexa do que isso. Lógico, né? lógico. Porque aí a gente tem a questão também das gestões, né? As barragens. A gente tem momentos que a gente está passando agora de excesso de água. Né? E aí, por isso uma coisa importante é que o meio ambiente, tudo tem a ver com tudo. Né? Então essa água que alaga, que entra nas casas, ela existe também pelo excesso de chuva, mas ela existe também porque os nossos bueiros estão cheios de lixo. Né? Isso. Então a gente precisa perceber que nada no meio ambiente é isolado. E o nosso sistema sanitário não é bom. Isso aí influi também, né? O esgoto despejado. A céu O aberto. meio ambiente Céu tem a aberto. ver com a questão da saúde, não é verdade? Muito. Então, se nós temos uma deficiência de esgotamento sanitário, da questão do saneamento básico, que é uma coisa Exato. que se fala há décadas, a gente evidentemente sabe que
teremos consequência com isso, que são as doenças. Né? Muitas. E isso também é meio ambiente. E quando existe, Claro. e quando existe esgoto, não é? Porque a gente sabe que na nossa condição tem muita localidade que não é saneada, não é? Nem isso? sequer tem banheiro, né? É verdade. Em áreas rurais nem sequer tem banheiro. Mas até nas nossas cidades, né? As nossas cidades, a gente... Recife, Olinda... As habitações populares não tem banheiro, eles despejaram no exatamente. rio. E existe também, acontece muito, de algumas prefeituras coletarem o esgoto, mas não tratam. Não tratam. Elas coletam e jogam no rio, in natura. Qual o problema disso, né? O que pode causar isso? Uma série de coisas. Doença é uma delas. Deixa eu tocar um pouquinho. Aquele caso lá do Rio Doce, a gente fala pouquinho sobre isso. Aquela questão lá do Rio Doce em Minas Gerais, né? Uma empresa no porte que ela era Vale do Rio Doce, originalmente, depois ela ficou só Vale. Pelo jeito ela deixou de valer um pouco. Não vale. Né? Não vale tanto Nada. assim. E acabou justamente numa contradição até verbal, né, de justamente o nome Rio Doce ou Rio Doce Isso. sofrer as consequências de uma calamidade evidentemente ecológica, ambiental tão forte. desastre, Um né? desastre, né? Essas coisas não são tomadas... Você como ambientalista, Dora, será que essas empresas, principalmente esses grandes empresários, não estão atentos a esse risco? Quer dizer que o fator cifrão é o que vem sempre na frente? Eu acho que sim. Né? Apesar de que hoje a gente já tem algumas empresas com uma certa responsabilidade, mas esse problema, né, volta à questão que eu lhe falei do licenciamento ambiental, que é um instrumento importante para qualquer empreendimento. Tudo que você for fazer de grande porte, né, você precisa ter o licenciamento, que tem suas etapas, 3 tipos de licença. O que acontece? Claro, os nossos governos estão desaparelhados. Os nossos órgãos ambientais têm 5 fiscais Isso que eu ia para dizer, para fiscalizar deixar o estado claro, é inteiro. desaparelhado de equipamento, de pessoa, né? Exatamente. De estrutura. Né? Aí o que é que acontece? Às vezes, esse processo de licenciamento demora um pouco. Né? E aí, claro, que os interesses financeiros, Comerciais, né, comerciais, ficam querendo arranjar formas. Como eles têm uma interferência muito grande no nosso Congresso, né? Porque nós temos lá a bancada ruralista, né, no nosso Senado, eles estão aí lançando, como eu falei um pouco, essa PEC, né, que é uma forma de você modificar a Constituição do Brasil, no seu artigo 225, que ele fala que o meio ambiente é o bem de todos. E eles estão querendo esquecer o licenciamento ambiental. Né? Se com o licenciamento ambiental acontece esses o que desastres, né? Agora, claro que muitas vezes o interesse financeiro, ele sobrepõe o interesse ambiental. Isso não tem dúvida. Se sobrepõe quase tudo, né, Eduardo? A questão da energia renovável, por que existe tanta dificuldade para obtermos energia eólica e solar e substituir as térmicas que causam poluição? Qual é a dificuldade em implementar isso? Pelo menos no nosso estado, em Pernambuco. Eu acho que hoje a gente não tem mais dificuldade de tecnologia, né? Eu acho que a gente tem uma tecnologia aí. Eu acho que é um pouco de interesse. Eu entendo, né? Que falta um pouco de interesse dos poderes públicos, interesse daqueles que dominam as tecnologias que são caras. Né? A gente hoje está pagando aí, eu acho que a gente está pagando ainda aquela parte vermelha na conta de luz. Acaba esse mês. Que não deveria estar, Né? né? Que está porque a gente está colocando, As está térmicas. utilizando as termoelétricas para ter energia num país de sol como o Brasil, num país que país de tem ventos, água, de ventos. né? E de ventos. Então eu acho que tem muito a ver também com cultura, tem muito a ver, né? Alguns estados, como o Ceará, Verdade. utiliza bem a energia eólica, mas aqui praticamente não existe. Hoje eu acredito que a energia eólica ela já tem, né? Hoje algumas empresas já vêm desenvolvendo, né? Tanto públicas como privadas já vêm tentando desenvolver parques eólicos. Agora são realmente caros, mas é uma tecnologia efetivamente limpa, porque a gente fala que a maioria da nossa energia vem da água, né? Da hidrelétrica. Se fala que a hidrelétrica é uma tecnologia limpa, mas os custos ambientais de se Tem um construir a preço hidrelétrica para a implantação muito alto, é né? muito alto. Desapropriações, invasões. Animais de muitas áreas, que saem dos seus habitats, né? cidades que são praticamente removidas, se ali tiver no entorno cidades. Pessoas que são Pessoas. relocadas, que
acabam com sua vida para começar tudo brincar, de novo. Culturas que são dizimadas. Culturas dizimadas, né? Muito pesado. E para o ambiente é imenso, né? O dano para o meio ambiente, porque várias florestas estão embaixo dessas águas. Nós teremos em breve o carro elétrico, né? Está sendo desenvolvido. Eu acho que é um caminho. Por quê? Porque você falou um pouco sobre aquecimento global, né? Esse palavrão aí, Sim. que é aquecimento global. Na verdade... Deixa eu fazer uma pergunta depois, viu? Fala um pouquinho sobre a camada de ozônio depois, se a gente tá melhor ou tá pior. Só fala mais um pouquinho, vamos embora, diga aí. Bom, primeiro a gente dizer um pouquinho, né? Tentar, em pouco tempo, dizer o que é a camada de ozônio. Grande o né? leque, Na né? verdade, a gente tem os gases que a gente emite, eles vão para a atmosfera. Tá? Então eles vão ter reações químicas e vai fazendo com que essa camada de ozônio, que já existe, porque ela controla a nossa temperatura. E que é benéfica, né? Que é benéfica, é a função, é um fenômeno que ocorre. Tá? Ele começa com esses processos químicos, começa a se fechar. Né? E o que é nada mais do que aquecimento global? Né? É uma estufa. Então se cria aquele Parede, ambiente, né? que fecha, a temperatura não pode ir embora, Sim. então ela fica. Isso faz com que aqueça. Qual é o problema do aquecimento global? Muitos. Né? Entre eles, o aumento dos oceanos, O derretimento da o questão das derretimento das geleiras. geleiras e a água, para onde é que vai essa água? Né? Então a camada de ozônio, ela é digamos assim, um fenômeno que existe para a regulação, mas por conta da emissão de gases. Você falou agora sobre o carro. Né? Nós emitimos gases o tempo todo com os nossos carros. O gás carbônico é um gás de efeito estufa. Né? Um outro gás é o gás metano, que está aí dos nossos lixões. Nós temos uma lei de 2010 que fala em acabar os lixões. As prefeituras fizeram tanto pressão que o parlamento lá, né, o Congresso Nacional adiou essa lei por mais, né, que a gente tinha 4 anos para acabar com as lixões, que a lei é de 2010. Então, assim, os lixões é um grande produtor de metano, que é um gás de efeito Isso estufa. também ajuda a essa... Né? a esse Isso aquecimento, ajuda com né? isso. Agora, o que é que a gente pode fazer? Diga, vamos lá. Né? A gente tem 2 formas, eu acho, que a gente de minimizar isso. Uma é diminuir a emissão do gás, que aí vai ser no carro, isso vai ser fechando o lixão, né? Isso vai ser pressionando as fábricas para que elas coloquem filtros, Novas normas nas indústrias, né? novas normas, respeitar a legislação ambiental brasileira, que é uma das melhores do mundo, mas infelizmente... Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, infelizmente no Brasil o problema não é a lei, é fazer cumprir. Será que o nosso país vai continuar nessa? Porque a gente tem muita lei, mas aqui o praxe é não cumpri-las. Não cumprir. É verdade. Exatamente. E uma Apesar outra- da nossa Constituição ser de 88, mas sempre ela é renovada, não é isso? Exatamente. Mas tem que ser renovada por bom, Claro. né? Para melhor. E uma outra coisa que pode ser feita é exatamente você plantar ou não desmatar. Por quê? Porque a planta, para viver, as florestas, ela usa oxigênio, gás carbônico e solta oxigênio, tá? Então, se a gente também planta, se a gente evita o desmatamento, a gente está tirando da atmosfera o gás carbônico. Então a gente evita produzir o gás e a gente vai, que a gente chama isso de sequestro de carbono. Então, quanto mais se plantar, quanto mais se reflorestar, aquelas matas que estão de lado dos rios, né? As matas ciliares. As não é matas isso? ciliares. Você sabe por que mata ciliar? Porque é como se fosse um cílio e ela vai justamente filtrar aquela sujeira, não é isso, do rio? Olha Ela aí. funciona para o rio como os cílios funcionam para os nossos olhos. Exato. Então, quanto mais a gente evitar o desmatamento, fazer reflorestamento, a gente também está contribuindo para tirar o gás carbônico da atmosfera. A questão As do mangue, Dora. baronesas no rio também são um sinal, Também. não é isso? É. A questão do nosso mangue, Sim. como é que está hoje? Será que ele, essa agressão toda, né, que vem pelos rios e até mesmo pela condição do uso inadequado, assoreamento, a questão acredito até do avanço urbano para essas áreas, como é que você observa Principalmente isso? o avanço urbano, né? Eu acho que a questão imobiliária é a questão mais grave. Porque, né, a gente tem, o mangue, ele tem um ambiente muito especializado, né, que é um ambiente onde tem água doce e água salgada. O solo do mangue é um solo preparado, né, para isso. Muita matéria orgânica, é um solo que tem pouco oxigênio, por isso que as plantas do mangue, elas têm aquelas raízes para fora, elas respiram por ali, tá certo? Então como é que você vai aterrar um mangue e depois plantar em outro lugar?
O mangue não se planta em qualquer lugar. Então eu acho que ainda a pressão de aterro de mangue para se construir, de aterro de mangue para fazer estrada, de aterro de mangue para você ter grandes prédios ou estradas, né? Então essas questões elas são bastante importantes, porque o mangue é um ecossistema muito especializado. E delicado, né? E muito delicado, né? São poucas as espécies que existem no manguezal, né? E a gente tá aí. Eu tenho um exemplo. Eu trabalhei em Olinda um tempo atrás, já quando se fez, rapidinho, esse memorial Arco Verde. Sim, ali no Complexo Salgadinho. No Complexo Salgadinho. E a época, né, quem estava conduzindo queria aterrar aquele mangue. E pegou uma declaração de um determinado órgão dizendo que o mangue estava morto. Aquele mangue que quando a gente sai de Olinda pelo viaduto, tá passando do viaduto. Isso há 10 anos atrás, 6 anos, sei lá, 8 anos atrás, eles estavam dizendo que estava morto. E nós, na época que eu trabalhava na prefeitura de Olinda, nós fizemos uma arruaça, né? Fizemos uma coisa muito forte, fomos atrás. Mas e isso conseguimos estar lá. Consciência verde, porque Exatamente. senão vamos deixar e vamos acabar com o mangue. Exatamente. Essa que é a verdade. Essa devastação. E tá lá, né? Tá lá. Tá lá enorme, Podemos dizer passando que, o viaduto. vamos chamar que floresceu e tanto, né? Exato. Cresceu muito, tá realmente ocupando seu espaço. E dizendo que estava morto, né? Aquela toda aquela área ali é de aterro, né, Dora? Aquela área toda ali. De manguezal. De manguezal, né? Essa que é a verdade. Bom, olha, nós estamos quase no final, né? Mas eu gostaria que você colocasse algo que de repente nós não tenhamos perguntado e que no finalzinho também deixe seus contatos, né? Como é que as pessoas podem te procurar, se assim você desejar, e os meios eletrônicos, né, Mariana? Dora, isso. Dora, existe também, no caso, deixa como dica final, talvez, da sua entrevista para o pessoal que está lá do outro lado, os 8 R's fundamentais, não é? 8. Nós começamos com 3, né? Nós já estamos com 8. Já estamos em 8. Graças a Deus, né? Na verdade, é a questão da mudança de atitude, né? Isso. A gente trabalhar com os 3 ou 4 R's, né? Vamos. Vamos não dizer, começa só com respeito, né? Eu acho que tem respeito e tem reflexão. Exato. Eu acho que toda transformação, ela precisa de se pensar, né? Então, refletir é um dos R's, né? E aí, reduzir é você produzir menos lixo. Como? Ir pra rua, levando a sacolinha, né? Claro. Ir comprar pão, levando a sacolinha, usando as suas roupas, quando não dá mais pra você, dá pro colega, né? Antes de você rasgou, jogar fora. Não é isso? Isso é uma forma de você reduzir a produção de lixo. O outro R seria reutilizar. É você dar um uso diferente àquele produto, tá? E o outro R, que é o que se fala muito, né? Que é a reciclagem. Porque a gente costuma chamar reciclagem de tudo, né? Tudo de reciclagem. Mas, na verdade, a reciclagem é você transformar, fazer um produto novo, utilizando como matéria-prima um produto usado. Até porque o lixo não existe, né? O lixo pode ser lixo para mim, mas pode não ser lixo para você, justamente através do reuso, não é isso, Dora? Aí eu queria dizer para as pessoas o seguinte, eu acho que a gente precisa refletir, né? E pensar nas nossas práticas. Exato. Isso tem a ver com consumo, tem a ver com a própria formação, com a educação? Muito. Acho que tem a ver com consumo, porque nós somos no dia a dia bombardeados, né, pela televisão, de que eu acho que... Pelo rádio também, claro. Tudo, né? De que você só está feliz se você ter. Né? Quanto mais eu tenho um carro, uma casa, uma roupa bonita, um celular bonito, quantas pessoas trocam de celular quando quebra? Somente. Cada dia você troca de seu celular. E celular é lixo. Pode ser reaproveitado. É verdade. Né? E tem aquela pessoa que carrega o celular e esquece a tomadinha lá ligada, não é não, Dora? Tá lá, consumindo energia. A energia também é uma questão importante. Claro. Quantas pessoas saem dos seus quartos e deixam os ventiladores ligados e ar-condicionados ligados? Até a luz que a gente está enxergando, a querendo energia, ou não, né? Então, eu acho que já aumentou, né? Infelizmente. Bora falar do bolso, porque aí a pessoa entende mais. Porque tem o bolso, né? Imagina se não tivesse o bolso. É aquela história, hoje em dia todo mundo usa cinto de segurança no carro, justamente para não levar a multa, né? Não sofrer a consequência da multa. É essa a realidade, mas a gente tem que mexer pelo bolso mesmo. O importante dizer às pessoas é que eu acho que se a gente não se preocupar com isso, se a gente não refletir as nossas práticas, nós vamos ter problemas gravíssimos de água, de energia, de ar, não é, para respirar.
né? Então eu acho que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Nós, pessoas, governos, né? E uma outra coisa importantíssima, só juntos, só unidos, nós vamos conseguir viver melhor. E para isso, tem que rever nossas práticas. E pressionar para que os governos cumpram o seu papel. Na verdade, todos nós somos um só, né? Somos um só. Infelizmente é que enxergamos diferente, né? Dora Vasconcelos, muito obrigado pela sua vinda, permanência e fala aqui no nosso Sábado Show Entrevistas, falando de um tema que tem tanta coisa, a mim aguça muito falar sobre isso. Mariângela Borba, muito obrigado também por estar aqui, Eduardo Garcia também. Esperamos tê-la aqui mais vezes, afinal o meio ambiente não é só hoje, não é só uma semana, nem foi só no dia 5 de junho, não é isso? Na verdade, o meio ambiente é todo dia. Todo dia. Né? Eu que agradeço o convite, estou à disposição, quando quiserem é só chamar. Que bom. Claro. Estarei aqui porque toda vez que a gente se reúne para discutir meio ambiente, isso me dá um prazer e é um maravilha. compromisso que eu assumi da 20, 30 anos atrás. É amor Maravilha. mesmo também, não é só trabalho, é um trabalho Não, é um prazer. com prazer, né? É um prazer. E é importante. Então, dia do meio ambiente são todos os dias. Não vamos deixar para pensar só no dia do meio ambiente. Mas ele é importante para a gente provocar E é o a nosso discussão. dia também, não é? É o Não, nosso Dora? dia. E vamos praticar essas mudanças do R com relação à Vamos questão da sim. seleção do lixo em casa, Isso. do menos consumo, né, da busca das escolas, talvez você, professora, diretor, supervisor de escola, de faculdade e universidade que estejam nos ouvindo. É uma conduta também que vocês podem praticar. Não E basta apenas repensar ouvir, nossas né? atitudes, né? A Acima gente de falar tudo. e ouvir é muito pouco. O mais importante é a prática da questão. Então, Dora, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos juntos, finalizando o nosso Sábado Show Entrevistas. O programa Sábado Show volta sábado que Na vem. próxima semana, e lembrando que a nossa entrevista ela estará disponível a partir dessa próxima semana lá na nossa página do programa Sábado Show no Facebook, que é PGM Sábado Show. Ou botar na barrinha de busca, que é mais fácil ainda, escreve lá, Programa Sábado Programa Show. Sábado Show, Aparece. onde você pode também estar curtindo a nossa página, não é isso? E se quiser deixar algum tipo de crítica e mensagem, é só passar um e-mail pra gente, que é o Prod, né? Prod Sábado. Prod Sábado Show com demudo@gmail.com. Pronto. Repetindo. Contatos temos. Exato. Se você quiser meu contato, Pode ser, Isso. sim. meu e-mail é Por favor. dora.vasconcelos@hotmail.com. Já ia passando batido isso aí. Eu tenho que Né? deixar o telefone também. Posso deixar. É 986239918. Tá bom. A Então vamos Dora embora. também presta consultoria Presto. Hoje nessa eu- área de meio ambiente. não é Presto isso? sim. Hoje eu trabalho em uma empresa de consultoria meio ambiente, a Brencorp, mas eu presto consultoria, né, a várias empresas, tanto privadas como do governo federal, estadual. Né? Tive um tempo em Angola, né, trabalhando com o meio Olha aí, Olha aí, ambiente. que coisa boa. E tem uma Mas- vivência riquíssima, né, Dora? Estamos aí. Eu acho que é um compromisso que eu assumi lá quando eu me formei, né? Sou bióloga de formação. Só para descontrair, quando você atravessou o Oceano Atlântico, encontrou alguma latinha de Coca-Cola boiando? Rapaz, eu tentei ver lá de cima, viu? A turma tem que acabar com isso, de apertar o botãozinho do seu carro, tomar a sua, às vezes até cerveja, e jogar a lata para fora Pois do carro. é. Que elegância. Não é? Era bom que ela batesse na parede e voltasse pra cabeça dele, né? Ou dela. Bora repensar nossos valores, né? Olha um dos R's. Bom, pessoal, muito obrigado. Microfone fechados. E encerramos o nosso Sábado Show por hoje. Para vocês, o meu muito obrigado. Estaremos de volta sábado que vem com mais um programa aqui pela sua Rádio 9FM em 106,3. Tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.